Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 5, que diz assim: A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Que Deus nos ajude a sermos sempre uma testemunha verdadeira. Que o Espírito Santo nos dê sempre clareza e coragem para sempre dizer a verdade e sempre andar na verdade. Que a gente não venha omitir os fatos, mas que a gente venha dizer verdadeiramente o que aconteceu. Queridos, existem situações na nossa vida que Deus permite que a gente venha presenciar para que nós venhamos ser pacificadores nesse tempo. Se você está vendo uma pessoa ser oprimida e Deus permitiu que você tivesse influência naquele lugar, que você pudesse ter ali autoridade naquele lugar, é para você dizer a verdade, é para você andar na verdade. Ainda que a outra pessoa que esteja oprimindo seja uma pessoa de influência, não tenha medo de ninguém. E não se preocupe com o louvor dos homens. Não olhe para a situação da pessoa, não olhe para a aparência, mas olhe verdadeiramente para o que está acontecendo. A gente precisa ter coragem. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para que Ele venha colocar na nossa boca as palavras certas. Será que Deus pode usar a tua vida para falar palavras certas? Será que Deus pode usar a tua vida para derramar a correção certa, para que você venha ser usado pelo Senhor? Ou será que você vai estar sempre temendo o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, e aí você não se posiciona, aí você não anda na verdade? Querido, se você quer receber a unção que vem do alto, se você quer receber a presença de Deus, você precisa ter coragem e ousadia para andar e viver na verdade, para falar sempre aquilo que é justo diante de Deus. Chega de hipocrisia, queridos. Porque muitas vezes, quando nós somos acusados de coisas que nós não fizemos, a gente quer que alguém chegue e diga o que realmente aconteceu. Mas por que você não faz isso quando você vê alguém passando por uma determinada situação? Por que você não tem coragem de dizer a verdade? Por que você teme tanto? Queridos, temer ao que as pessoas vão pensar, ficar indo pelo louvor dos homens, isso é muito perigoso. Porque constantemente você se preocupa tanto, você fica tão angustiado com o que vão pensar que você vai cometer erros gravíssimos. Como não se arrepender dos seus erros, você vai ficar resistindo para poder mostrar uma imagem de pessoa perfeita, de pessoa santa. Aí você vai ficar sempre escondendo, você não vai ter coragem de dizer, não, eu errei. Você não vai ter coragem de falar, não, eu sou mesmo uma pessoa falha. Você vai ficar procurando sempre uma justificativa para poder esconder debaixo do tapete os seus erros e as suas falhas. E nós precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus. A gente precisa ter coragem para ser de verdade, porque somente a verdade liberta. Somente a verdade tem o poder de trazer a unção do Senhor. Então a gente precisa, queridos, verdadeiramente ter um coração quebrantado. Olha para Davi, um homem que verdadeiramente andava com o Senhor, um homem que se humilhava na presença de Deus, que quando ele errava, ele descia na presença de Deus. Davi não estava nem aí para o que as pessoas diziam ao seu respeito. Muitas pessoas se levantavam contra a vida de Davi, mas a única coisa que Davi se importava era com o que Deus estava pensando a respeito dele. Então desça hoje na presença de Deus, para que o Espírito Santo te conduza ao caminho do arrependimento, para que o Espírito Santo te mostre quais são as áreas na tua vida que tu precisa melhorar. A gente precisa se posicionar, ou a gente é ou a gente não é, ou a gente anda com Deus ou a gente vai ficar em cima do muro. E andar com Deus é abrir o coração e permitir que o Espírito Santo ele entre. Porque o relacionamento genuíno, o relacionamento verdadeiro se baseia na verdade. Imagine, você iria gostar de ter um relacionamento com uma pessoa que está sempre escondendo coisas de você, que está sempre mentindo, que está sempre acobertando alguma coisa, que está sempre sendo alguém ali que usa máscara? Não, queridos. Com Deus também não é diferente. A gente tem que ser sincero com o nosso Pai. E a gente tem que permitir que o Espírito Santo ele nos leve ao caminho do arrependimento. E se você errou, admita, não, eu errei, eu falhei e eu quero melhorar. A gente precisa
descer à casa do oleiro, se preciso for, a gente ser refeito pelo Senhor mais uma vez. E a gente precisa verdadeiramente alinhar a nossa vida com Deus, os nossos sonhos com os sonhos do Senhor. Então não seja essa pessoa amedrontada, seja forte, corajoso, tenha ânimo, porque Deus é maior do que todas as coisas. Não seja essa pessoa excessivamente preocupada com a opinião pública. Sabe por quê? Olha o que Saul fez. Saul errou. Saul, ele falhou com Deus, porque ele se preocupou com a opinião pública, com aquilo que iam pensar, com aquilo que iam dizer. E aí você não se arrepende, você muitas vezes é uma pessoa que acaba cometendo uma injustiça, você vê uma pessoa ali sofrendo, mas você não quer se comprometer por causa da sua imagem. E Deus, ele nos chama para que nós venhamos ter um coração como o coração de Cristo, um coração que se doa, um coração que verdadeiramente sente a dor do outro. E pessoas também que se preocupam muito com a opinião pública, às vezes vai deixar outra pessoa receber a culpa no lugar dela, porque ela tem medo de se comprometer. Ela falha, mas joga a culpa para cima de outra pessoa. Isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. E a gente precisa ter caráter se a gente quer andar verdadeiramente com Deus. Então peça hoje para o Senhor: Deus, gera em mim um caráter santo. Gera em mim o teu caráter. Cristo, eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero falar como o Senhor falou. Eu quero me posicionar como o Senhor se posicionou. Eu quero, Senhor, viver na tua verdade. Tira de mim toda hipocrisia, toda mentira, todo engano. Eu quero ser verdadeiramente um verdadeiro adorador. Alguém que se humilha, que se joga no chão e diz: não, Deus, eu errei, eu quero melhorar, eu quero mudar. Se jogue hoje na presença de Deus. Ah, mas estão falando isso ou aquilo de mim. Querido, se você estiver com Deus, você não precisa se preocupar com nada, porque quem vai te justificar é o Senhor. Quem vai defender a tua causa é Deus. Pare com isso, pare de ter medo e comece a confiar. Se lança hoje na presença do Senhor. Vão falar coisas ao teu respeito, mas Deus vai ser fiel e justo para te justificar. Deus vai ser fiel e justo para te proteger, para envergonhar os que tentarem te envergonhar. Porque esse é o nosso Deus, é um Deus que não deixa você sozinho, ele não te abandona. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Nós estamos escritos na palma da mão do Senhor. Ele conhece o nosso interior, a nossa alma e o nosso espírito. Então vamos caminhar com Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.